Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Atenção, emissoras interligadas à Rede Popular de Rádios. Rádio Fonte de Central Carapina, Rádio Popular Planalto Serrano, Rádio Cultura de Jardim Carapina, Rádio Popular de Novo Horizonte, Rádio Educadora Talento de Palmeiras e Rádio Digi Gospel. A partir de agora, está formada a grande rede de rádios para o programa Falando de Jesus. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Se meu povo me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria as janelas do céu e lhe daria o trigo mais fino. Ah, se meu povo que me adora me adorasse acima de tudo, com mel puro da rocha o sustentaria. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bendizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor desta terra. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bendizer ao meu Senhor, obedecer, desta terra. Cante comigo. Ah, se meu povo me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria as janelas do céu e lhe daria o trigo mais fino. Assim meu povo que me adora, me adorasse acima de tudo, com mel puro da rocha o sustentaria. Levante as suas mãos e cante comigo a palavra de Deus. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bendizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor desta terra. A palavra de Deus é fiel. A palavra de Deus é fiel. Exalta o Senhor e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bendizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor desta terra. A palavra, canta igreja, é fiel. Abra a sua voz. Rede Popular de Rádio agora na Serra, são 17 horas e 55 minutos. Uma excelente tarde de sábado,
sábado tão especial, ao qual Deus reservou para nós, exatamente esta tarde, com esses lindos louvores. Grandioso és tu, Senhor, que deu o melhor desta terra para mim e para você neste sábado, que começamos agradecendo a Ele que Ele permitiu que nós pudéssemos amanhecer, que nós pudéssemos caminhar, que nós pudéssemos nos alimentar, que nós pudéssemos trabalhar, que nós pudéssemos novamente estar aqui com a permissão e pela vontade dEle para a apresentação de mais um programa Falando de Jesus, onde o mais importante não é o locutor, o mais importante não é o mensageiro, mas sim o mais importante é a palavra de Deus, porque ela nunca ela volta vazia. Grandioso és tu, Senhor, que levanta o homem exatamente para fazer e para levar a sua palavra a todas as nações. Sou grato a Deus por mais este final de semana ao qual nós estamos chegando, independente se vai ter feriado, independente se vai ter folga, independente se vai ter calor, independente se vai ter chuva, independente de tudo, eu sou grato a Deus porque Ele permitiu que de segunda a sábado, até neste momento, às 17h57, nós estamos aqui para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem permitido que eu e você passamos nesta semana. Independente se você está doente, independente se você está desempregado, independente se você está empregado, independente se você está com saúde, o nosso Deus é o único eterno. Grandioso és tu, Senhor, que domina os céus e a terra. E nada nesta terra, nada, mas nada nesta terra não acontece sem que o Senhor permita, sem que o Senhor deixe a nossa livre escolha de escolher os nossos caminhos, escolher exatamente aquilo que devemos crer, aquilo que devemos seguir. Por isso, meu amigo, minha amiga, a você que está em Jardim Carapina, bairro de Fátima, a você que está nos ouvindo em André Carlone, a todos do bairro de Boa Vista, a todos que estão no Rosário de Fátima, a você que está em Carapina Grande, a você que está exatamente em Diamantina, a você que está em Jardim Limoeiro, a todos que nos ouvem em Jardim Tropical, a você que está em Balneário de Carapebus, a você, amigo e amiga de Cidade Continental, setor Europa, setor África, setor Ásia, setor Oceania, exatamente você que está também nos ouvindo em Novo Horizonte, próximo da feira, a você que está em São Diogo, aonde você esteja neste momento em Colina de Laranjeiras, Chico City, a todos que nos ouvem neste momento em Taquara 1, Taquara 2, a você que está nos ouvindo em Laranjeiras Velha, a você que está em Vista do Mestre, a todos que nos ouvem exatamente em Maria Nilbe, a você que está em Campinho da Serra 1, em Campinho da Serra 2, a você que está em Planalto Serrano no Bloco A, Bloco B, Bloco C, a você que está em Vista da Serra 1 e 2, aonde você estiver neste momento, nessa tarde tão abençoada, que Deus permitiu que você pudesse ouvir essa voz, que Deus permitiu que você passasse por todos os problemas, mas Ele te deu honra, Ele te deu glória, Ele te deu vida, Ele está te levantando de novo. Por isso, a você neste momento que está nos ouvindo em Jardim Bela Vista, a você que está no bairro Palmeiras, a todos que nos ouvem no bairro de São Domingos, grandioso és tu, Senhor, que deu o melhor desta terra para mim e para você. Por isso, queremos agradecer a Deus e queremos estar atento ao que diz a palavra do Senhor. O Senhor sempre fala através da Bíblia que o que está escrito o homem não deve acrescentar, o que está escrito o homem não deve tirar. Por isso, você, meu amigo, você, minha amiga, você que é ouvinte, você que gosta, você que ama a palavra de Deus, ficamos atentos exatamente àquilo que estamos assistindo ou àquilo que estamos vendo. Às vezes as pessoas estão aplicando a forma que Deus não quer que seja aplicado. Às vezes nós estamos fazendo de uma forma que Deus não quer que seja feita. Eu falo isso para despertar a atenção de você que está nos acompanhando durante esses 2 anos e 7 meses. Deus sempre usa os seus mensageiros para aqui falar a sua palavra, para aqui dar testemunho da sua palavra, para aqui edificar a sua palavra. Grandioso és tu, Senhor, que o melhor desta terra o Senhor tem dado a cada um dos seus filhos, a cada uma das pessoas que moram neste planeta.
Mas não cabe o homem falar ou indagar, ou justificar, ou buscar desculpas para aquilo que Deus faz. Deus é perfeito, Deus não é injusto, Deus é um homem que realmente ele não mente. Deus é um homem que não permite o homem contradizer a ele aquilo que ele faz. Por isso, se você ficar atento, muitas coisas têm acontecido neste planeta que o homem está indagando a Deus, o homem está questionando a Deus, o homem está tirando aquilo que Deus, o Pai, permitiu que o seu Filho amado Jesus fizesse. Mas tem pessoas por aí que estão aplicando a palavra de Deus de uma forma diferenciada, de uma forma que não está escrito, nem Deus permitiu que o homem escrevesse, da forma que Deus não quisesse que o homem soubesse, mas o homem está indagando, o homem está explorando aquilo que Deus não quer. Isso é o final dos tempos, porque o homem está querendo se tornar como um Deus. O homem está querendo ser maior do que Jesus. O homem está querendo fazer aquilo que Deus não pede para ser feito. Agora na Serra são 18h02, já está presente o nosso mensageiro, portador desta palavra que vai ser abençoada para a minha vida e para a sua vida nesta tarde, quase noite maravilhosa, que Deus reservou tanto para mim e tanto para você. Está aqui o irmão, exatamente evangelista Roger, da igreja Chamas do Avivamento, lá de Vista da Serra. Ele que é de Vista da Serra, ele é morador de Vista da Serra 1, mas ele congrega em Vista da Serra 2, por isso somos gratos a Deus pela sua vida, que o Espírito Santo de Deus possa usá-lo exatamente, não aquilo que ele quer falar, mas é o que o Espírito de Deus quer que ele fale nesta tarde para mim e para você. São 18h02, agora está na hora de agradecer ao Pai por mais este final de semana, por mais esse dia, por mais este momento tão especial que Deus reservou para mim e para você. Que o Senhor continue nos abençoando, não só agora, mas desde quando Ele queira, desde quando Ele permita, desde quando seja feita a sua vontade. Somos gratos a Deus. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar, renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família começa em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente,
nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. A minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. A você, ouvinte, uma boa tarde e que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja no teu coração. Estamos nesta tarde para falar do amor de Jesus, para transmitir a palavra de Deus ao teu coração. Que o nosso Deus, soberano Senhor dos céus e da terra, possa confortar o teu coração, confortar a tua vida. E eu quero aproveitar nesta oportunidade que me é concedida de falar e anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E a minha intenção é que a palavra de Deus possa alcançar as vossas vidas, que o Espírito Santo do Senhor venha falar aos vossos corações. É muito importante você dar crédito, é muito importante você dar atenção à palavra de Deus, pois o Senhor Jesus, na Sagrada Escritura, ele deixou escrito para nosso entendimento que é necessário que nós examinamos as Escrituras, porque nós encontramos nela a vida eterna. E o meu desejo é que você dê crédito a esta palavra, que você examine, que você possa aprofundar no Evangelho de Jesus Cristo, para que você tenha direito à vida eterna. Eu quero nesta tarde ler a palavra de Deus que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 24, a partir do versículo 37, para que você possa meditar nestas palavras. O texto, ele nos diz assim: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois bem, o texto sagrado proferido por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E para eu fazer conhecido de vocês esta palavra, eu preciso voltar
um pouco no tempo, eu preciso voltar nos dias de Noé, para que vocês entendam o que estava acontecendo, para que possam entender por que a razão que Deus até então resolvera arrepender de haver feito o homem e destruir o homem da face da terra. Aquela geração, aquele povo naquela época, eles se corromperam. O pecado, ele começou a se multiplicar sobre a face da terra. E os filhos dos homens começaram a se corromper. O mal, a maldade foi se multiplicando. A corrupção, a violência. Tudo isso foi se multiplicando naquele período, naquele tempo. E os homens eram mal continuamente nos vossos corações. E isso levou Deus a um estado de que ele começou a perceber o mal que havia sobre a terra. Então Deus, no seu coração, ele intentou destruir o homem. Não que isto agradara a Deus, não que isto era a vontade de Deus. Porque Deus, quando ele criou o homem e o colocou no Éden, Deus disse que o homem multiplicasse e enchesse a terra. Os planos de Deus para a humanidade era que o homem vivesse eternamente. Jamais Deus, no seu coração, intentou destruir o homem. Mas nós, pelas Sagradas Escrituras, entendemos que após Deus haver feito o homem, o colocou no jardim do Éden e deu ao homem toda a liberdade, todo o direito. E lá no Éden, o homem tentado pela serpente caiu em pecado, e este pecado ele se proliferou. E quando chegou nos dias de Noé, esta maldade, esta corrupção já estava numa dimensão tão grande que o homem não lembrava mais de Deus, que o homem era má o seu pensamento continuamente. Então, nos seus dias, nos dias de Noé, o homem procedia como nos dias de hoje. O homem, eles tinham suas atividades, eles construíam as suas casas, os homens se casavam, os homens tinham o seu cotidiano como nos dias de hoje. Então, trazendo para os nossos dias, o porquê Jesus agora então, no seu ministério, trazendo o evangelho até nós, trazendo a salvação, nós passamos a entender o porquê Jesus disse essas palavras. Nos nossos dias, nós anunciamos Jesus Cristo, que Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador da humanidade. Nós pregamos a palavra de Deus, a igreja de Jesus implantada sobre a terra, anunciando a volta de Jesus. Moisés, nos seus dias, quando construía a arca, a qual Deus pediu que ele a construísse para que ele se salvasse do dilúvio, pois no meio daquela geração, no meio daquele povo, tinha um homem que agradava a Deus, que era Noé. Então Deus poupou a vida de Noé. Ao intentar destruir o homem, ele viu Noé um homem justo, e sendo Deus justo, aprove a ele então separar a família de Noé e não destruí-los, e salvá-lo do dilúvio. Assim também nos nossos dias, Deus, a intenção do nosso Deus é salvar a sua alma, é salvar esta humanidade presente, porque Deus, Ele é amor, Ele ama a sua criação, e o desejo do Todo-Poderoso é salvar a tua alma. Então Noé construíra a arca e salvara do grande dilúvio, escapara, porque Deus preparou para ele essa salvação. Deus proveu para ele este método, este caminho para que ele pudesse escapar do dilúvio. Passaram-se os anos, chegou-se os tempos de Jesus, o Filho de Deus, vir a esta terra para anunciar o Evangelho e proclamar a salvação que há em Jesus Cristo. Quando Jesus iniciou o seu ministério, ele começou a anunciar o reino de Deus sobre a terra. E no seu ministério, neste momento aqui em que eu li a palavra de Deus, Jesus então estava agora
pregando um sermão, chamando a multidão que ouvia para a vigilância, para que estivesse apercebido, porque ele haveria de subir ao Pai e voltar. Ele falara sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição para os seus discípulos. Jesus estava anunciando que era necessário que ele morresse para que através do teu sangue, através da tua vida, ele resgatasse a humanidade caída, para que ele trouxesse de volta o homem para Deus, porque somos propriedade de Deus, pertencemos a Deus. A palavra de Deus nos fala que a terra e tudo que nela há pertence ao Senhor, pertence a Deus. Então, como propriedade de Deus, foi usurpado pelo inimigo das nossas almas. Ele usurpou e tomou posse indevidamente das coisas de Deus. Por causa do pecado, pelo fato do homem pecar e se entregar ao pecado, ele então deu autoridade, ele deu legalidade ao inimigo das nossas almas de agir. Sendo assim, o Filho de Deus se manifestou para aniquilar, para destruir a obra do inimigo, a obra do diabo, de Satanás. Pois bem, então o Senhor Jesus, no seu ministério, anunciando o Evangelho, anunciando o reino de Deus, proclamando que o homem, através dele, tinha agora a salvação real, que agora o homem poderia voltar para Deus, aceitando a Cristo, entendendo a tua palavra, aceitando o Evangelho. E neste momento, quando Jesus então fala da sua vinda, ele acautela os seus discípulos, ou seja, ele dá uma cautela também à nossa geração presente, porque ele está dizendo que como nos dias de Noé, também será o dia da tua vinda. Após a sua morte, Jesus ele foi ascendido ao céu, ele subiu aos céus, assentou à destra do Pai e está à destra do Todo-Poderoso, e é o nosso intercessor. Então Jesus ele diz que um dia ele voltaria, como de fato ele voltará, para buscar a tua igreja, para buscar todo aquele que crê no seu nome, para todo aquele que crê no Evangelho, para todo aquele que crê na tua palavra. Para aquele que crê que verdadeiramente ele ressuscitou dentre os mortos e foi assunto ao céu e está à destra do Pai Todo-Poderoso. Este mesmo Jesus, quando os discípulos estavam no Monte das Oliveiras, após a sua ressurreição, quando Jesus foi assunto ao céu, os anjos apareceram e disse para aqueles discípulos: por que estáis atônitos? Este mesmo Jesus que foi assunto ao céu há de voltar. Ou seja, nós temos testemunhas que são muito importantes, pessoas que viram o Senhor, pessoas que assistiram a sua subida ao céu. Cerca de 120 pessoas presenciaram Jesus subindo aos céus. E essas pessoas testificaram, anunciaram que viram o Senhor após a sua morte. Ou seja, Jesus ressuscitou, Jesus subiu ao céu, e as suas palavras são verdadeiras e fiéis. Jesus disse que voltará para buscar a tua igreja, e nós, igreja do Senhor, estejamos atentos para a tua volta. E é justamente aqui que entra esta palavra. Devemos estar atentos, porque os nossos dias não se diferem dos dias de Noé. Nós vemos os nossos tempos, a humanidade toda corrompida, a corrupção tomou conta. O homem, a violência tomou conta do coração humano nos nossos dias. Se nós pararmos para observar os acontecimentos dos nossos dias, o que nós vemos é violência, é maldade no coração humano. O homem ele não consegue mais dominar esta situação. Até mesmo porque a palavra de Deus fala que o mundo jaz no maligno. O mundo está sob o poder do maligno. Não que Deus perdeu a sua autoridade, porque este mundo ele caminha para o fim. Mas nós sabemos então que devemos estar atentos, que devemos estar cautelosos, porque as coisas estão acontecendo e a igreja de Jesus está proclamando que Jesus virá, está anunciando que Jesus voltará, e muitos, como nos dias de Noé, não estão crendo, não estão aceitando a palavra, não estão acreditando que verdadeiramente Jesus voltará.
Aquela geração, quando viu os acontecimentos, que começou a descer águas, que as comportas do céu foram abertas e o dilúvio veio, ficaram desesperados, apavorados, correndo para os montes, para os lugares altos, para fugir da força da tempestade. Mas não houve efeito, todos pereceram. Somente a família de Noé e Noé permaneceram na arca e foram salvos. Nós hoje sabemos que vai ser da mesma forma. O dia que Jesus voltar para buscar a igreja, haverá momentos de angústia sobre a terra. Muitos vão ficar atônitos, porque é um acontecimento que a igreja aguarda a qualquer momento. Então, não vamos passar apercebido, igreja. Vamos estar atento à volta do nosso Rei Jesus. Vamos ser como aquelas virgens prudentes que estavam aguardando a volta do noivo. Não sabemos o dia e nem a hora que Jesus vai voltar para buscar a tua igreja. Sabemos que com os sinais dos tempos, que ao observarmos a humanidade, ao contemplarmos os acontecimentos e estudando a palavra de Deus, entendemos que o fim está próximo, que as coisas estão bem próximas da volta do nosso Rei, do nosso Salvador e do nosso Senhor Jesus Cristo. E a intenção nesta tarde é que você esteja cauteloso, que você esteja vigilante, que esteja atento, meditando na palavra de Deus. O inimigo das nossas almas, ele provém, ele traz eventos, acontecimentos, para que a humanidade fique entretida, fique focada nas coisas desta terra e não percebam os sinais do tempo. Ele promove jogos de futebol, ele promove festas, ele promove coisas ligadas a este mundo para que você possa passar despercebido e não esteja vigilante. Estamos aí às portas dos carnaval. Sim, festa mundana, festa que a humanidade em nosso Brasil todo está focado nisso. Imagine se Jesus vem numa época como essa. O que pode acontecer? Até mesmo muitos dos nossos que nós estamos conosco na caminhada podem por um momento descuidar. Por isso esteja cauteloso para não ser enganado pelo inimigo. Esteja atento, vigilante, meditando na palavra de Deus, olhando para o alvo que é Cristo Jesus, porque os dias são maus e a palavra de Deus está sendo pregada. Jesus virá buscar a tua igreja. A qualquer momento, num abrir e num fechar de olho, ele arrebatará a tua igreja. A igreja será tirada dessa terra. Aqueles que estão atentos, aqueles que estão focados na palavra de Deus, aqueles que estão voltados para as coisas celestiais, buscando as coisas espirituais, buscando o reino de Deus para a sua vida, vai ouvir o toque da trombeta, vai ouvir o chamado de Jesus e vai ser arrebatado às alturas e a encontrar com Jesus nos ares. Esta é a promessa que Jesus fez para a tua igreja e ele é fiel para cumprir a tua palavra, porque jamais da boca do nosso mestre saiu a um engano. Ele foi verdadeiro em todas as tuas palavras. E se ele prometeu, ele disse lá em João 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim, na casa do meu pai há muitas moradas. Ele foi e vai voltar para nos levar para essas moradas. Lá em Apocalipse fala assim que o apóstolo João, quando foi arrebatado, na visão do Apocalipse, ele escreveu, e viu um novo céus e uma nova terra, porque já o primeiro céu passou e o mar já não existe. Ou seja, tudo isso aqui será destruído, tudo isso será desfeito, porque um novo céu, uma nova terra foi preparada, já está preparada para os remidos do Senhor, para aqueles que aguardam, para aqueles que têm a esperança de encontrar com Jesus. Mas para isso é necessário que você tome posse da palavra de Deus. Para isso é necessário que você tome decisões, renuncie. É muito importante para a tua alma. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma. O nosso tesouro é Jesus Cristo. Jesus,
Ele nos chama para a vida eterna. Ele é a vida eterna. Ele disse que aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Ele é a ressurreição e a vida. E diz mais a palavra de Deus, que nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devemos honrar. É diante do nome de Jesus que todo joelho vai dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E que virá para buscar a tua igreja, e que virá para buscar os seus redimidos. Então, igreja, e a você, ouvinte da palavra de Deus, e você possa dar crédito à palavra de Deus, possa ouvir, guardar a palavra de Deus no teu coração, ouvir o que o Espírito Santo está dizendo, como ele está te convidando, porque a vontade de Deus é que todos os homens se salvem, que nenhum deles se percam. Mas você é um ser livre, você tem liberdade, porque Deus, quando ele criou o homem, ele deu essa característica no homem, o livre-arbítrio, e ele não interfere nisso. Jamais Deus, ele interferiu na vida do ser humano, porque ele quer que você o sirva voluntariamente, que você tome as suas decisões de servi-lo e adorá-lo como ele é digno de adoração, de louvor e de glória. Que você possa refletir sobre a tua vida, refletir os teus caminhos, olhar os caminhos que você está trilhando. Talvez neste momento você pode estar em aflição. Talvez neste momento você pode estar passando por uma turbulência na tua vida. E eu lhe digo com todas as letras, vá ao Mestre, chegue a Jesus, tenha um diálogo, converse com Ele, e você verá o resultado positivo na tua vida. Aconteceu comigo. Eu estava com a minha vida completamente destruída e acabada. Mas quando eu me posicionei, invoquei o nome do Senhor, Ele se manifestou na minha vida, transformou o meu viver e me fez uma criatura para servi-lo e adorá-lo. E hoje eu glorifico e exalto e anuncio, porque eu sei da onde eu saí e aonde eu estou. E como é bom estar na presença do Senhor. E quando eu estou usufruindo desse prazer, dessa alegria de estar em comunhão com Cristo, o meu desejo é que você, amado ouvinte, que você, minha querida irmã e meu querido irmão, possa também fazer parte deste povo de Deus, possa também entrar nos portais do reino de Deus nessa terra, para que um dia, quando Jesus se manifestar para buscar a tua igreja, você possa subir, ser ressuscitado, se estiver no pó da terra, e se estiver em vida, ser trasladado e arrebatado até as alturas para encontrar com o Senhor Jesus. Que Deus possa iluminar o teu coração, tua mente, tua alma e o teu espírito, para que você possa refletir na tua vida e deixar o Espírito Santo de Deus falar ao teu coração. Ele que vai te trazer o arrependimento, Ele que vai te trazer a fé para você ouvir a palavra de Deus. Vá à casa do Senhor, vá na casa de oração, vá buscar a Deus, vá adorar o Senhor neste carnaval. Vá, em vez de ir para as folias, procure o lugar de adoração e você vai ver a diferença na tua vida. No final dessas festividades, você vai fazer uma avaliação. Você vai observar o que aconteceu lá no mundo, nas festas, e o que aconteceu nas vidas daqueles que estavam servindo ao Senhor Jesus. Vai haver um diferencial, porque a palavra de Deus, ela fala que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o livra. E todo o povo de Deus é protegido e guardado nessa terra. Que Deus possa assim nos abençoar. Que Deus possa assim guardar a tua alma, o teu coração, o teu pensamento, todo o teu ser na presença dEle. E eu agradeço essa oportunidade e a você, amigo ouvinte, que Deus possa lhe abençoar e que a paz esteja no teu coração, hoje e sempre, em nome de Jesus. Quero finalizar com uma oração, agradecendo a você, agradecendo ao Pai, por tudo aqui que foi falado. Senhor meu Deus e Pai Celestial, ó Deus soberano, Deus altíssimo e todo-poderoso, contigo está o poder, a glória, a autoridade e domínio. Tudo está sobre as tuas mãos. O Senhor está no controle. As nossas vidas estão nas tuas mãos e o inimigo não pode arrebatar, porque estamos guardados no teu pavilhão secreto.
Estamos debaixo das tuas asas potentes e poderosas. Tu esconde-nos, ó Deus, e nos livra dos nossos inimigos. Eu quero pedir para cada ouvinte nesta tarde que a tua proteção esteja sobre ele e que o seu coração, ó Pai, possa ser um coração aquebrantado e que ele venha dar crédito à tua palavra. E assim, Pai, eu te agradeço e te louvo em nome do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém, meu Pai. Rede Popular de Rádio agora na Serra, são exatamente 18 horas e 31 minutos. Grandioso és tu, Senhor, que deu o melhor desta terra para mim e para você. E o melhor desta terra pode ter certeza que foi o seu Filho amado Jesus, que realmente 100% homem nos ensinou que podemos amar, que podemos perdoar, que podemos fazer o bem, que podemos fazer tudo aquilo que Ele permitir pela sua honra e pela sua glória. Quero primeiro agradecer a Deus e também pela vida do irmão Roger, ao qual o Espírito Santo de Deus o trouxe até aqui, e ele para trazer esta palavra. E nós durante a semana, nós vimos já falando na nossa programação sobre a festa do planeta Terra, que aí está. E graças a Deus, o Espírito Santo de Deus veio confirmar através do irmão, mais uma vez, aquilo que durante a semana nós vimos falando. E assim que é o Espírito de Deus, quando Ele quer o melhor para os seus filhos. Deus exatamente, Ele fez o homem. Deus dirigiu o homem, Deus coordenou o homem, Deus emplacou o homem, mas o homem de coração duro, o homem de coração incrédulo, ainda assim não quis ouvir o que Deus queria para a vida dele e para o melhor para ele. E Deus ainda fez ainda melhor, e esse melhor foi exatamente quando ele desceu essa terra, quando ele chegou a esse planeta, quando ele vestiu-se exatamente como eu, como irmão, como muitos irmãos hoje são vestidos. Como ele bebeu, ele comeu, ele participava de todos os eventos como muitos participavam. Mas ele nunca se deixou a levar pela tentação do pecado. Ele nunca deixou ser levado pela tentação da carne, como hoje todos nós somos atentados. O irmão trouxe uma fala exatamente da festa que está acontecendo, já começou a acontecer desde semana passada, muitos lugares retrasada, mas nós falamos aqui, varão, exatamente que o resultado final dessas festas nós vamos saber semana que vem. Aqueles que querem o caminho exatamente buscar, até mesmo aqueles que não são cristãos, mas se quiser ver a glória de Deus, que não participe daquilo que Deus não gosta, que Deus condena. Jesus veio a este planeta. Deus, exatamente como eu estava falando na inicial da fala, Deus ele dirigiu o homem. Deus coordenava o homem. Mas quando ele mandou Jesus, desfez da glória dele e viveu como eu, como você, para quê? Nos dá a liberdade de escolha. Jesus mostrou exatamente quando ele começou exatamente o seu reinado aqui na terra, ele mostrou que eu poderia ir para a direita ou eu poderia ir para a esquerda. Eu poderia fazer a escolha do bem, eu poderia fazer a escolha do mal, porque a palavra dele fala que o príncipe do inferno já estava no planeta Terra. Tanto que ele foi
reconhecido por Satanás. Que Satanás sabe a hora e a volta de Jesus aqui na terra. Porque quando Jesus foi diante de um endemoniado, Satanás se revelou: que vieste fazer antes do tempo? Que eu tenho contra ti, ó Jesus? Já reconheceu Jesus. Eu quero dizer para você, meu amigo, você, minha amiga, que você ouviu o recado que o Espírito Santo de Deus usou o irmão Roger. Quando o irmão Roger falou que aqui já é os malignos, a terra está oferecendo. A terra está oferecendo. Quando nós achamos que nós estamos felizes, na realidade nós estamos tristes. Quando nós achamos que nós estamos ricos, nós estamos pobres. Quando nós achamos que nós estamos exatamente com tudo, nós estamos sem nada. Porque aquele que não tiver Jesus na sua vida, aquele que não tiver Jesus no seu coração, aquele que não buscar o reino dos céus em primeiro lugar, sobretudo, ele é uma peça vazia, ele é uma peça sem graça, sem nada. Ele só tem a carcaça. Eu vejo a pessoa me vê, só vê a carcaça. Como o irmão, ontem o evangelista estava pregando sobre o Espírito. A gente tem a carne, mas a gente são carcaça. Porque o Espírito Santo de Deus se revela com o Espírito Santo de Deus. A carne se revela com a carne. O pecado se revela com o pecado. A salvação com a salvação. E assim é feita a obra de Deus. E para terminar a nossa programação abençoada, que Deus tem nos honrado muito, me sentimos muito felizes que Deus tem nos trazido os mensageiros para anunciar cada vez mais o seu reino, porque aqui no irmão Roger, nós não precisamos dos grandes professores teólogos. Aqui nós precisamos daquele que testemunha o que Jesus faz na nossa vida. Como o irmão e outros irmãos já fizeram aqui. Como Jesus mudou, como Jesus pode mudar muitas pessoas que estão no cativeiro, muitas pessoas que estão no mundo das drogas, muitas pessoas que estão no mundo da prostituição, muitas pessoas que estão mentindo, muitas pessoas que estão enganando, muitas pessoas que estão fingindo de ser pastores. Mas na realidade são lobos. Porque Satanás se encobre, se veste de ovelha para tirar e levar as pessoas. Eu vou terminar mais uma vez falando o seguinte, irmãos. Ontem eu assisti, irmão. Nós aqui fazemos o programa ao vivo, transmitindo para mais de 400 mil pessoas que ouvem a palavra de Deus. Nós fazemos o programa interligado com várias rádios associadas. Deus abençoa cada diretor. Nós fazemos este programa que não é meu, não é de ninguém, é exclusivamente para Deus, e é de Deus esse programa, porque o mais principal é a palavra de Deus, é falar sobre o reino do céu. E nós temos as rádios também, TV também, que estão acompanhando a nós. E com certeza, na hora que nós estamos postando exatamente o vídeo, para que outras pessoas, por causa do trabalho, por causa de escola, por causa, às vezes, está numa praça, e depois a pessoa na sua casa, ela possa assistir suavemente, ela possa convidar a família, ela possa ver exatamente o programa. Mas ontem, quando eu estava postando um vídeo do programa Falando de Jesus, paralelo, eu até falei, assim, eu me arrepiei todo. Porque quando eu vi exatamente esse vídeo, eu não vou falar o nome por ética, eu não vou falar o nome por respeito, porque a palavra de Deus fala que devemos ser prudentes. Mas você que ouve o programa Falando de Jesus, fique atento. Se você quer descobrir algo que não está dentro do contexto, de repente você não tem tempo, procure pesquisar sobre algo que está saindo na internet. Estão querendo questionar Jesus. Jesus exatamente fez a mudança. Jesus fez exatamente aquilo que foi determinado pelo Pai. Jesus fez aquilo que foi determinado que era para ser feito. Mas ontem eu vi um vídeo que eu fiquei arrepiado, de que eu vi uma determinada pessoa questionando a Deus.
falando que Jesus não deveria fazer o que estava fazendo. E isso que o irmão trouxe hoje nos coloca alerta. Satanás está usando até mesmo pessoas para usar o nome dele para questionar a palavra. Abrimos o programa e falamos que a palavra de Deus não é para ser nem colocada e nem tirada. Do jeito que ele escreveu, ela vai até de Gênesis a Apocalipse, ela vai ter que ser cumprida na minha vida ou na vida de qualquer pessoa. Então, irmãos, ficamos atentos. Fiquemos atentos para a gente não ser levado para o cativeiro ou até mesmo para o inferno. O irmão trouxe uma palavra que está dentro do contexto da palavra de Deus. Outros mensageiros têm passado aqui trazendo a palavra testemunhal de o que está escrito na Bíblia. E aqui realmente você sabe que o programa é para falar de Jesus, não é para pedir dinheiro, não é para pedir, para fazer coisa enganosa, porque Jesus, ele veio não para pedir dinheiro, ele veio para salvar vidas e vidas em abundância. Ainda faltando alguns minutos, a minha esposa, nós estava comentando antes de começar o programa, porque eu falei para minha esposa que às vezes nós temos dificuldades para agendar mensageiros, às vezes por causa de telefone, ou talvez por falta de compromisso, ou até mesmo já tem compromisso. Mas a palavra que o irmão trouxe aqui me faz eu revelar isto. Se Jesus voltasse hoje, o irmão trouxe a palavra que muitos que o futebol cria isso, cria aquilo. Será que vão pedir? Não, volta depois que acabar. Como é que é o nome daquele negócio que passa na televisão? Esqueci o nome. Jesus, volta depois que acabar a Terra Prometida. Jesus, volta depois que acabar Flamengo e Vasco. Jesus, volta depois que acabar o Carnaval. Jesus, volta depois, tá entendendo? Acabar a novela. Mas não volta agora não, que eu não posso perder isso não. Nós temos que estar atentos, que Jesus não tem dia e nem hora. Por isso, quando o irmão falou das 10 virgens, 5 foram prudentes, que esperaram o noivo. A palavra de Deus fala que quando Jesus voltar, às vezes eu vou estar do lado da minha esposa deitado. Possa ser que eu vá ou possa ser que eu fique. Pode ser que ela vá, pode ser que ela fique. Agora, aqueles que buscar, testemunhar, estar ali contrito, pode ser que vai a casa toda. Ficamos atentos, né, irmão? Amém. Ficamos atentos, porque Jesus está mostrando que ele não quer forçar. Ele não quer forçar você a uma igreja, ele não quer forçar você a ler Bíblia, ele não quer forçar você a deixar de assistir televisão, ele não quer forçar nada, porque ele veio como homem para dar essa liberdade. Só que ele mostra, aquilo que não é bom para os seus olhos, pode ter certeza que não é bom para o seu coração. Aquilo que realmente não é bom para o seu coração, pode ter certeza que não é bom para o seu pensamento. Porque Cristo é a cabeça da igreja, Cristo é a cabeça do corpo, e nós somos membros desse Cristo que nós amamos. Rede Popular, são 18 horas e 44 minutos. Mais uma vez agradecer o irmão Roger por ter aceitado o convite. Agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em todas as vidas deste planeta. Que Ele possa ainda nos perdoar dos nossos pecados, que Ele possa ainda nos dar uma oportunidade de conhecer a Tua Palavra a tempo para que possamos ser salvos, para que possamos encontrar o verdadeiro Cristo, aquele Cristo pobre, humilde, aquele que está entendendo que não tem riqueza material, mas ele tem riqueza espiritual para dar para mim e para você. Amanhã é domingão, independente de qualquer festa, eu convido a você a uma igreja mais próxima da sua casa, a ouvir o que Deus tem para te falar, ouvir o que Deus tem para você e a sua casa. Porque aqui, programa Falando de Jesus não prega igreja, mas traz os mensageiros para pregar a sua santa e sagrada palavra,
para buscar aqueles que estão enfermos, para buscar aqueles que estão perdidos, para buscar aqueles que estão desorientados. Procure uma igreja. E se Deus assim permitir, segunda-feira, em nome de Jesus, nós queremos estar aqui, segunda, terça, nós vamos estar aqui em nome de Jesus, segunda, terça, quarta, quinta, porque aqui nós prestamos culto ao Senhor, aqui nós estamos fazendo a vontade de Deus e a permissão de Deus, e assim seja feita a vontade dEle, pela honra e glória. A todos vocês, bom domingão, mas sempre, sempre na presença do Eterno Pai e do teu Filho amado, Jesus. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede.